Com Wellington Barros trazendo informação pra gente. Pois não, Barros? Vitório, membros do PL atuaram para cancelar um almoço do Bloco Vanguarda, chamado Bloco Vanguarda, que é formado pelo PL e pelo Partido Novo, com o indicado do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias. Senadores ouvidos pela CNN afirmam que a agenda havia sido articulada por Eudócia Caldas, do PL do Alagoas, mãe do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC. Integrantes do PL se irritaram com a iniciativa e ameaçaram esvaziar o encontro caso ele não fosse cancelado. Eles atribuem a articulação da senadora à pressão de aliados que tentam viabilizar a candidatura de Messias. E aí tem um líder da oposição no Senado, que é o Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, disse à CNN que ele tem que buscar voto na base do governo, não tem que perder tempo com a oposição. E isso é o óbvio, aliás, porque nem na base do governo estão confirmados os votos por Jorge Messias, né? O único senador do Novo, Eduardo Girão, e ele confirmou o cancelamento também, disse que não iria participar desse encontro. Nesse ano, a família Caldas se aproximou do governo Lula ao ponto de viabilizar a indicação de Marluce Caldas, a tia do prefeito JHC, para o Superior Tribunal de Justiça. As tratativas indicavam que JHC poderia deixar o PL e migrar para uma sigla aliada do governo. O prefeito teria se comprometido a permanecer no cargo até o fim do mandato. Antes mantinha em aberto, inclusive, a possibilidade de disputar o governo estadual ou até o Senado. Bom, essa senhora Eudócia é o tipo da parlamentar que está no PL, mas ela não vive a direita Bolsonaro, a direita bolsonarista. E eu vou dizer, eu não sei nem se é valdemarista, tá? Eu me arrisco a dizer que essa aí chegou ali, conseguiu, enfim, mas está longe de ser de direita, está longe de defender os nossos valores e princípios, mas muito longe. É desse tipo de parlamentar, é desse tipo de político que a gente tem que se livrar. Quando Dona Michele disse no último domingo, no evento, em Fortaleza, a direita não vai chegar rachada em 2026, a direita vai chegar limpa em 2026, é disso aí que estamos tratando. É disso aí, esse é mais um exemplo. Por quê? Não é porque é do PL que é bolsonarista. A gente aprendeu. A gente, a duras penas, por exemplo, Romário é do PL, ele é bolsonarista? Onde? Então, veja, desse tipo de assunto que a gente precisa tratar todo dia para cumprir com o papel que Dona Michele disse no último domingo em Fortaleza. Não é rachar a direita, é limpar a direita. E na minha opinião, o Valdemar é valdemarista, não é bolsonarista. Sim, mas, Cláudio, a gente precisa também entender assim. Respeito o Valdemar, claro, mas... tem que respeitar. E vou dizer o motivo. Nós chegamos depois. Sim, quem é o dono e presidente do partido há 15, 20 anos? Quem é? Valdemar. Quem mas chegou quem depois? Quem é dono e presidente dos votos é o Bolsonaro. E o partido existe por causa dos votos. Tudo bem, mas... E o dinheiro veio por causa dos votos. Então não. tem que ter um equilíbrio aí, Cláudio, num plano comum. Nós vivemos uma situação aqui em Bauru, tempos atrás, de um bom candidato a prefeito que não tinha partido. Estava pegando papel no vento. Foi o primeiro que pendurou, sim, porque sim. ele precisou daquilo. Eu entendo isso, com certeza. Respeito isso. Mas também acho que é um dever, já que recebeu, também tem que entender que o eleitor veio junto. Mas e respeitar o caminho dos dois. Cláudio, nós precisamos enaltecer, pelo menos, até, não sei até quando isso vai, tá? Tem situação já colocando em xeque, alguns colocando em xeque, mas nós não podemos nos esquecer. O Valdemar, não estou defendendo o Valdemar, hein? Mas não, reconhecer o papel dele. Reconheço plenamente. A palavra é essa. E respeito. Ó, ele segurou umas puta bronca, hein, meu? Sim. Sabendo, é claro, todo o dinheiro do fundo partidário, todo o dinheiro do fundo eleitoral, a gente reconhece, não tem problema. É bem remunerado, né? O partido para isso. Extremamente bem remunerado. Nossos bem votos remuneram o partido dele muito bem. Sim, sim. O fundo partidário sustenta o PL, que consegue hoje ser o maior partido do Brasil, mas também segurou a bronca. Sim. E outra, o presidente Bolsonaro ficou sem partido durante quase 2 anos ou mais sem partido. É verdade. Sem partido, bicho. E sem partido não disputaria a reeleição em 22. Quer ver só? Entendo e vou justificar esse momento vivido pelo presidente Bolsonaro, mas em 2020,
na eleição municipal de 2020, é certo, estávamos no meio da pandemia, prestes a viver o momento mais triste da pandemia, que se deu no final de 2020, início de 2021, foi o momento mais complicado e delicado da pandemia. No meio disso tudo, a eleição municipal, onde o que tínhamos ali, um presidente sem partido, Sobrevivendo embaixo de pancada todo dia. em decisão mais correta, fosse permanecer no PSL, o 17, que o elegeu, que não existe mais, porque teve a fusão com União Brasil. Mas entendo que o melhor, veja, eu não gosto do se, eu detesto se tivesse, eu detesto o que era municipal, onde ele poderia, né, do jeito que fez em 24, lutar por câmaras municipais, vereadores e prefeituras municipais, prefeitos, ele poderia ter lutado, mas não tinha partido. E aí, para a eleição de 22, aparece o PL, tábua de salvação. No meio disso, nós temos Valdemar, que é o histórico, é o dono do partido. É o dono do partido, porque o cara se manter presidente do partido desse tamanho, há tanto tempo ele é o dono do partido. Totalmente. No meio disso, aqueles que já estavam há muito tempo no PL, há quanto tempo esses caras estavam ali, não é verdade? Que são os valdemaristas, que não estão nem aí para Bolsonaro, não votam com a direita, não defendem Bolsonaro, mas é o partido do presidente. Tem uma situação, Cláudio, e aí é um bastidor, eu não sei até onde eu posso ir com essa informação, não sei se ela é estratégica ou não, então eu vou até um ponto, que é o seguinte: numa conversa reservada, estava Eduardo Borgo, o presidente Bolsonaro e eu, uma conversa longa, no escritório do presidente em Brasília. E nós falávamos exatamente sobre a eleição de 26, onde o presidente Bolsonaro, isso a gente nem imaginava de prisão, tá? Isso foi bem antes. Nem sei quando foi, mas a gente nem tinha no radar a prisão. 2024, já não tinha nem processo em 2024. A gente foi não, tudo inventado em 2025. A gente não imaginava prisão. É. Mas o que a gente tratou ali foi o seguinte: o presidente Bolsonaro vai precisar, eu citei parte disso aqui ontem, de parlamentares de outros partidos, para a gente poder ter o que ele deseja para governar o Brasil a partir de 2027, que é metade da Câmara e metade do Senado. Não dá para achar que o PL do Valdemar vai sair de 95, hoje os parlamentares eram 99, já são 95 agora, de 95 para 257. Não vai sair. E dezenas de deputados e senadores, para se elegerem em outros partidos, vão ter que falar: eu apoio o Bolsonaro. Sim, porque não, mas aí terão voto. E o contrário. Sim, claro. E o contrário. Então, que fique claro o seguinte: o presidente Bolsonaro foi sabotado na construção do Aliança pelo Brasil. Isso. Claro, uma sabotagem sem precedentes. Sem Tanto que precedentes. surgiu um novo partido aí do MBL, né? Mas comprou. Não, sim, mas é que Comprou. tá. Não teve sabotagem. Teve Sim. esquema, tal, Sim. normal, Sim. né? Edson. Mas o presidente Bolsonaro vai criar um partido fictício, eu entendo. Um partido Bolsonaro com os seus apoiados e quem o apoia para a eleição de 26. Uma bancada, né? Para ter o cara do Progressistas, como Evair de Mello, que é um belíssimo parlamentar do Espírito Santo, que é do PP, cara, progressistas. Como, por exemplo, já citei o Rodrigo Valadares, que é do União Brasil, Sergipe, mas é um belíssimo parlamentar, joga no time, é Bolsonaro, mas não é PL. Por quê? No meio disso tudo, como o Bolsonaro não controla todos os diretórios, é impossível. Isso, é importante. É impossível. A diversidade, a complexidade dos municípios e dos estados não permite ninguém tomar esse poder todo. Agora, o povo apoia quem apoia o Bolsonaro em todos os partidos. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo prático de uma pessoa querida e próxima da gente. Eduardo Borgo. O Borgo, você acha... Veja, ele está no Novo. E por que Eduardo Borgo está no Novo, bolsonarista que é? Porque o PL em Bauru está na mão de uma turma que não deixa o Borgo entrar. Então, veja... Verdade, Daniel. E o novo em Bauru e o novo estadual de São Paulo, em reuniões que eu já presenciei do Novo,
respeitam totalmente a posição do Borgo. Sim, porque respeitam integralmente. É um partido que necessariamente não é bolsonarista. Como o Van Hatten diz, eu não sou bolsonarista, sou de direita, mas não sou bolsonarista. Exato, mas respeito a liberdade do Borgo. Perfeito, mas o Borgo é bolsonarista e está no Novo. Isso, exatamente. Certo? Por que o Borgo é bolsonarista e está no Novo? Porque não tem espaço no PL em Bauru. Agora, imagine, isso deve acontecer com outros nomes. Nossa, que o presidente Bolsonaro terá que apoiar ao longo da jornada. Exatamente. Né? Para poder ter, então, os 257 deputados na Câmara e os 41 senadores lá eu só no Senado acrescento Federal. uma coisa. Será necessário isso para que nós, brasileiros, que apoiamos o Bolsonaro, consigamos ter mais da metade da Câmara e mais da metade do Senado. Somos nós, o povo, que queremos essa linha bolsonarista, que é contra a corrupção e contra os esquemas que controlam esse país há décadas.